Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui ao vivo. Tá? Vamos aguardar um segundinho aqui que as pessoas estão chegando. Tá? Tudo bem? Então, estão vindo, estão começando a conectar. Dia lindo hoje, uma quinta-feira maravilhosa. E a live hoje é fantástica. A live hoje é fantástica. Tá? Podem ir comunicando aí os seus seguidores aí para assistir a live, porque ela é fantástica. Tá? Certo? Então, vamos lá, vamos começar. Tá? Uma das nossas primeiras lives, tá, foi a respeito de depressão. Tá? E nós já tivemos várias outras lives a respeito de depressão. Tá? E eu estava me dando conta, né, que, na realidade, né, eu vinha passando para vocês os conceitos ortodoxos a respeito de depressão. Tá? Com exceção, né, de estar em alguns momentos, né, orientando a vocês, né, com relação além dos tratamentos convencionais, a estimulação magnética no tratamento da depressão. Tá? De maneira geral, o que eu vinha passando eram as coisas já conhecidas, já sabidas, né? De como a depressão começa, de como as pessoas se sentem, né? De quando procuram, né? De quando procuram ajuda profissional, né? A abordagem profissional a respeito disso, da psicoterapia, do uso de psicofármacos, né? E aí sempre complementava colocando da importância de associar esses tratamentos, o tratamento mais moderno dentro da psiquiatria, da neurologia, que é a estimulação magnética, do quanto isso possibilitava uma melhora mais rápida, mais eficiente, né, com resultados mais duradouros, né? Então, mas de qualquer maneira, né, era uma abordagem convencional frente à patologia, à doença, né, da depressão. Tá? E eu quero deixar bem claro, né, que eu continuo me referindo, né, à doença depressão, à patologia depressão. Tá? Eu não estou me referindo a essas coisas que as pessoas normalmente assim... Eu estou triste, estou deprê. Né? Eu tive um momento deprê, eu estou passando por uma fase deprê. Né? Isso, na grande maioria dos casos, tem a ver, né, com momentos de tristeza, com melancolia. Né? Não é crise depressiva. E aqui eu quero me referir à doença, à depressão, né, a crise depressiva. Tá? Então isso é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Tá? Eu não estou falando naquela depressão que a gente coloca corriqueiramente. Eu estou falando naquela depressão que é a doença, que é debilitante, que é inabilitante. Tá? Aquela doença que, se a pessoa não fizer nada, pode inclusive levar a óbito. Tá? Bom, primeiro, gente, e talvez o mais importante disso, tá? O mais importante disso,
como a gente tem que entender isso, né? Não adianta querer entender a depressão ou querer entender os tratamentos para a depressão se a gente não entende da onde é que vem a depressão. Né? E é importante que vocês saibam que a depressão não vem assim, não cai do céu. As pessoas não ficam doentes. Isso serve para tudo. Serve para a depressão, para a gripe e para o câncer. Tá? As pessoas não adoecem a troco de nada. Não acontece uma coisa mágica que a pessoa está muito bem, né? E de um momento para outro, tá? Ela fica deprimida. Né? Isso não existe. A depressão é uma doença que passa por um processo de construção. Tá? A depressão é uma doença que passa por um processo de construção. É óbvio, todo mundo sabe, eu já falei isso diversas vezes, a depressão tem um fundo genético, tá? Mas não é este fundo genético que faz com que nós adoeçamos. Tá? Nós não adoecemos especificamente porque nós temos geneticamente, né, uma predisposição a fazer depressão. Tá? Isso nos coloca numa situação de risco maior a deprimir, a fazer depressão, a adoecer de depressão. Tá? Mas não é isso que nos causa a doença. Tá? É óbvio que as pessoas que têm, tá? As pessoas que têm esta predisposição, as pessoas que têm um grau de predisposição genética maior, elas vão produzir, tá, esta doença de uma maneira mais fácil. Tá? As pessoas que têm um grau de predisposição ou uma herança genética menor vão produzir esta doença de uma maneira muito mais difícil, né? Terão menos chances de ter a doença. Mas vamos lá, da onde que vem isso, tá? Gente, a depressão, quem cria a depressão, nós não ficamos deprimidos, né, porque nos fizeram algo. Nós não ficamos deprimidos porque aconteceu algo lá fora, né? Fora da gente, né? E isso fez com que a gente se deprimisse. Né? Não existe um responsável fora de nós, fora do nosso corpo, né? Que nos fez ficar deprimidos. Isso é importantíssimo. Quem produz a depressão somos nós mesmos. A depressão é uma coisa que vem de dentro. Nós temos a predisposição genética, certo? Ninguém está negando isso. Mas como é que esta depressão genética é ativada? Qual é o gatilho para que essa predisposição genética seja ativada? É simplesmente fatores externos? É simplesmente um trauma? Né? Não. Em hipótese nenhuma. Isto não é o suficiente para que a pessoa, mesmo que tenha a predisposição genética, não é o suficiente para que ela deprima. Tá? A pessoa constrói no seu corpo um ambiente propício, tá? Para quê? A partir do momento que surja um gatilho externo, pela fragilidade do seu corpo, quando eu digo, é a fragilidade orgânica e psíquica do seu corpo,
esta predisposição genética se manifeste e aí a doença se manifeste. Como é que é isso? Como é que nós nos tornamos frágeis à depressão? Como é que nós nos tornamos frágeis às doenças de maneira em geral? Tá? Nós nos tornamos frágeis a partir do nosso modo de vida. Nós nos tornamos frágeis a partir das nossas escolhas. Nós nos tornamos frágeis a partir dos nossos hábitos, que eu sempre chamo de hábitos suicidas. Ou seja, daqueles hábitos ruins, daqueles hábitos maléficos à nossa saúde. Tá? Esses hábitos é que fazem com que o nosso corpo, de maneira em geral, se fragilize e aí, associada a esta fragilização física e psíquica, tá? Associada àquela predisposição genética, quando surge um gatilho externo, a doença eclode. A doença nos possui. A doença toma conta da nossa vida. E aí nos inabilita e pode até nos matar. Né? Depressão mata? Com certeza. Se a pessoa não tratar, se a pessoa não mudar de vida, se a pessoa não fizer nada, certamente a doença vai evoluir e em determinado momento vai haver algum tipo de falência de órgão, disso, daquilo outro, e a pessoa vai a óbito. É óbvio. Tá? Ou seja, pode acontecer em determinado momento da pessoa que deprime, não é tratada ou não é tratada adequadamente, né? Que as pessoas até dizem assim, é como se a pessoa tivesse desistido de viver. Né? E nada mais que se faça dá resultado. Então a depressão tem esse risco, como várias outras doenças têm. Mas como é que é essa coisa dos hábitos? O que são esses hábitos? Esses hábitos, gente, né, eles começam desde o momento que a gente é gerado. Tá? Os nossos bons ou os nossos maus hábitos começam desde o momento que nós somos gerados, lá dentro do útero. Tá? Por quê? Porque enquanto nós estamos lá, né, no útero da nossa mãe, certo? Nós vamos viver e nós vamos crescer e nós vamos desenvolver, né, a partir de quê? A partir do que a nossa mãe se alimenta, né? Nós vamos estar num meio que vai ser sensível, vai ser suscetível ao tipo de vida que a nossa mãe tem, né? Mais ansiosa, menos ansiosa, mais saudável, menos saudável. E tudo isso a partir desse momento, já começa a influenciar na nossa qualidade de vida. Porque nós podemos começar a evoluir lá dentro do útero, né? Nós podemos começar a evoluir de uma maneira mais ou menos saudável. Posteriormente a isso, nós nascemos, certo? E quando nós nascemos, né, o nosso parto, a nossa maneira de nascer é muito importante. Nós podemos ter um nascimento tranquilo, nós podemos ter um nascimento não tão tranquilo assim, e nós podemos ter um nascimento traumático. Isso vai influenciar na nossa qualidade de vida? É claro que vai. Isso vai influenciar no nosso corpo e vai influenciar na nossa mente. Nós vamos crescendo e aí
nós vamos ser amamentados, né? E quando nós somos amamentados, o leite materno é precioso, tá? O que é esse leite? Esse leite, tá, é feito a partir, né, de tudo aquilo que a nossa mãe se alimenta, certo? Então nós podemos ter um leite materno mais ou menos saudável. E isso certamente vai influenciar, no nosso desenvolvimento. E aí nós continuamos, certo? E quando nós continuamos, né, nós vamos passar por um processo que depende da educação que nós recebemos. Então nós vamos começar a crescer com determinados hábitos alimentares, né, comendo determinadas coisas, né, tendo uma vida mais ou menos saudável em termos de rotina, de disciplina, né, em termos de relacionamento. E isso vai fazendo a construção dos nossos hábitos, desculpa, que vão se construindo de forma mais saudáveis ou menos saudáveis, tá? A partir do momento que nós vamos nos independizando, que nós viemos com essa carga, aí viemos já com a carga genética, somadas às experiências de início de vida, somadas à educação que nós tivemos quando éramos pequenos. Aí nós vamos nos independizando e tudo isso que nós aprendemos até esse momento que a gente começa a se independizar, tudo isso vai contar para que a gente monte a nossa maneira de viver. Essas coisas todas vão determinar os nossos hábitos alimentares, essas coisas todas vão determinar os nossos hábitos de vida diária, essas coisas todas vão determinar se nós vamos ser pessoas que vamos valorizar mais ou menos a nossa saúde. Essas coisas todas vão determinar se nós vamos ser pessoas, né, que vamos buscar, né, a convivência com mais vícios ou menos vícios. Tá? E isso, gente, no processo, na estrada, na escada do nosso desenvolvimento, começa a determinar o nosso futuro quanto à saúde e quanto à doença. Tá? O que acontece? Quando, no momento que a gente, com toda aquela carga de aprendizado, da genética, das coisas que a gente observou e imita e repete, né? Com todos os ensinamentos que nós tivemos, né? Quando, né, nós nos independizamos, né, e começamos a não valorizar as coisas saudáveis e necessárias para que nós nos desenvolvamos de uma maneira, né, que nós tenhamos condições de nos prevenir de doenças e, no nosso caso hoje, da depressão. Tá? A tendência, né, é que fatalmente, em algum momento, essa associação da predisposição genética associada
aos maus hábitos de vida, que esses maus hábitos de vida tudo conta, tá? É como eu durmo, como eu acordo, que esporte que eu faço, que eu fiz, eu tomo sol, o que eu como, né? Como eu me relaciono com as pessoas, né? A minha espiritualidade, o quanto eu tenho de fé, a minha relação comigo mesmo. Tudo isso determina o quanto eu vou ter de saúde ou de doença. E o que acontece, gente? A medicina evolui, tanto que a medicina evolui, que a cada ano aumenta, e aumenta bastante, a expectativa de vida do ser humano, né? Há muitos anos atrás, a expectativa de vida era 40 anos, foi para 45, foi para 50, foi para 60, hoje está em expectativa de vida em torno de 70 anos, média, expectativa de vida média, né? Isso significa que tem muitas pessoas hoje em dia vivendo 90, 100, cento e poucos anos, né? E que existe menos pessoas morrendo mais jovens. Tá? Mas, gente, isto acontece porque a medicina cada vez mais, tá? A medicina cada vez mais, né? Tem drogas, né? Eficientes para os sintomas. Por quê? Porque nós suprimimos os sintomas e isso nos dá um ganho de tempo. Um ganho de tempo de vida, mas não necessariamente nos dá um ganho em qualidade de vida. Vocês entendem o que eu quero dizer? Viver mais não significa viver bem. O que eu tenho percebido na minha prática clínica com os meus pacientes e o que eu tenho percebido olhando as coisas aí por fora, né, é que realmente as pessoas estão vivendo mais. Isso é uma coisa óbvia, tá? Mas a qualidade de vida cada vez é menor, a não ser, obviamente, por aquelas pessoas que resolvem mudar a sua vida para adquirir uma melhor qualidade de vida. E o que acontece, gente? Tá? Por que hoje em dia, cada vez mais, o número de pessoas com patologias psíquicas, depressão, transtornos de ansiedade, né? Pânico, toque, psicoses, esquizofrenia, né? Por que fobias e assim por diante, tá? Por que cada vez mais, tá? O número de pessoas com essa patologia aumenta? Porque cada vez mais a nossa qualidade de vida diminui, embora o nosso tempo de vida aumente. Certo? Então, gente, nós precisamos nos dar conta, tá? Que nós temos que aproveitar essa parte boa da medicina, tá? Que é ter remédios eficientes para praticamente todos os sintomas, né? Hoje, em se tratando de depressão, nós temos remédios eficientes, né? Nós temos tratamentos psicoterápicos, né? Técnicas psicoterápicas extremamente eficientes, né? Para tratar os sintomas.
para apagar o incêndio. Não é para tratar a doença como um todo. É importante que vocês entendam isso. É importante que vocês passem esse vídeo, passem essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas fiquem atentas a isso. Hoje, nós profissionais somos muito bons, nós somos excelentes, tá? Para tratar sintomas, tá? Para apagar incêndio, mas nós somos péssimos para tratar a doença. E isto principalmente na área psíquica. Tanto que as pessoas que têm doenças psíquicas, doenças psiquiátricas, doenças psicológicas, chamem como quiserem, né? Vocês já devem ouvir falar disso muito, né? As pessoas que têm problemas psiquiátricos, tá? Elas normalmente são conhecidas e elas sabem que terão problemas pelo resto da vida. Por quê? Porque os tratamentos são muito eficientes para os sintomas, mas não são tratamentos eficientes para as doenças. Certo? E a doença é uma coisa, o sintoma faz parte da doença, mas o sintoma não é a doença. A doença envolve você como um todo. O sintoma é só algo desagradável que você sente decorrente da doença que você tem. Então, tratar o sintoma dá um alento, dá um conforto, dá uma sensação de cura? Claro que sim, mas não resolve o problema. E a resolução do problema, gente, não está a resolução do problema, o tratamento da doença. E agora vamos falar especificamente da depressão, gente. A resolução da depressão, o tratamento da doença, depressão, não está no remédio, não está na psicoterapia, não está na estimulação magnética transcraniana. O tratamento da doença, a resolução do problema, a cura está em você mesmo. Como? Não é complicado, gente. Não é complicado. É que nós somos muito resistentes à mudança. Nós gostamos da pílula mágica, nós gostamos que o psicoterapeuta nos dê o caminho, nos diga o que fazer e deu, tá? Nós não queremos assumir a responsabilidade pela nossa doença. E a única maneira, o primeiro passo que você tem que dar para se curar da sua depressão é assumir a sua responsabilidade com relação a essa depressão. Certo? Se você não assumir a sua responsabilidade, né, para com a sua doença, você não vai mudar de vida. Se você não mudar de vida, os hábitos doentios que você acumulou ao longo da vida, eles vão continuar a preconizar na sua vida, eles vão continuar a preponderar, eles vão continuar a conduzir a sua vida. E a doença não vai acabar nunca, a depressão vai continuar perdurando. Você vai tomar remédio,
vai fazer tratamento psicoterápico, vai fazer estimulação magnética transcraniana e com o tempo a doença vai voltar. Quer dizer, na realidade a doença não vai voltar, a doença já estava lá e continuou lá. Os sintomas que o remédio tirou, os sintomas que a psicoterapia tirou, os sintomas que a estimulação magnética tirou e que aparentemente deram para você a ideia, a imagem de que você estava curado, porque você estava assintomático, tá? Eles desapareceram, mas a doença continuou, porque a doença é o resultado de uma vida errada. A doença é resultado de uma vida com um acúmulo de maus hábitos. A doença é decorrente de você não assumir responsabilidade por investir na sua saúde. Porque, gente, eu sei que levar uma vida saudável é muito mais difícil do que levar uma vida doente, né? É muito mais fácil você entrar num supermercado, né, e comprar um monte de comida processada, né, comprar um monte de comida pronta para aquecer no micro-ondas, né, chegar na padaria e comprar lá um monte de embutido com pão de trigo, com glúten, isso, aquilo outro, né? É muito mais fácil você conduzir a sua vida assim, é muito mais fácil você não ter disciplina, você não ter regra, né? É muito mais fácil não acordar, vamos dizer assim, meia hora antes do trabalho, do que acordar 3, 4 horas antes do trabalho, né? Para fazer atividade física, né? Para poder fazer um de jejum adequado, com calma, para fazer uma meditação. Isso é muito complicado. Tá? Isso significa que nós estamos nos responsabilizando, tá? Isso significa que nós estamos nos responsabilizando pela nossa saúde. Então é muito mais fácil nós não termos nenhuma responsabilidade pela nossa saúde, tá? E levar a coisa de uma maneira, quando eu digo econômica em termos de trabalho. Eu acordo correndo meia hora antes de trabalhar, não faço atividade física, não faço um de jejum com calma, tranquilo, não faço uma meditação, né? Não faço aí o meu exercício espiritual aí de contato com aquilo que eu acredito, não cuido da minha fé, né? Não dou bola para o tipo de alimento que eu me alimento, eu pego lá tudo pronto, tudo industrializado, cheio de conservante químico, né? Depois, na hora do almoço, é muito mais fácil eu lá correndo, né, para poder produzir mais, para economizar tempo, discar lá para um fast food, pedir um lanche ou mesmo um almoço, mas vem lá pronto, lá, sabe lá como é que foi feito, que tipo de alimento foi usado, em que panela foi feito, que tipo de tempero foi usado, né? Quanto tempo aqueles alimentos estiveram congelados ou fora da geladeira e não foram conservados adequadamente, não dá para saber. Né? O gosto estando bom, vindo rápido e matando a fome, tudo bem. Né? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Se eu tenho algum problema, né, eu me utilizar da negação desse problema bebendo um pouco além da conta, ou seja, anestesiando o problema, né? É muito mais fácil se eu estou nervoso e já tenho lá o vício do cigarro, né? Ao invés de
de ver o que está me acontecendo, por que eu tô assim, por que eu tô agitado, por que eu tô nervoso, né? Acender um cigarro e fumar um cigarro, né? É muito mais fácil eu chegar no supermercado e comprar uma verdura qualquer lá no local lá onde vende as verduras, do que procurar uma verdura orgânica. É muito mais fácil eu pegar um pacote qualquer de alimento, né, sem olhar no rótulo desse pacote, né, quanto tem de carboidrato, quanto tem de conservante químico, que tipo de minerais tem nesse alimento, que tipo de vitaminas tem. Isso é muito difícil. Mas levando esta vida desleixada com relação à minha saúde, qual será a consequência? Qual será a consequência? É muito mais fácil eu não fazer meditação. Meditação é uma coisa complicada de ser feita, tá? Tem que haver todo um treinamento, um estudo, um preparo, tá? Atividade física é uma coisa que dá dor muscular no início, que tem que ter disciplina, tá? Que toma tempo, né? Que tem que ser feito fora de horário de trabalho, então ou é muito tarde ou é muito cedo, né? Então, essas coisas todas que são as coisas saudáveis, que fatalmente nos preveniriam praticamente 100% de ter depressão, né? São muito mais difíceis de serem feitas. Então, como é que a gente leva a nossa vida? Facilitando as coisas. Como eu disse, comendo embutidos, comidas prontas, fast food, né? Comendo lixo, levando uma vida ociosa, não dando atenção à qualidade do nosso sono, ingerindo substâncias tóxicas, né? Ou fazendo uso de substâncias tóxicas, sejam lícitas ou ilícitas, né? É tudo muito mais fácil assim, tá? Mas levando a vida assim, o nosso organismo intoxicado funciona todo errado. O nosso metabolismo, e aí vamos falar, o nosso metabolismo cerebral, os nossos hormônios, os nossos níveis de cortisol, os nossos níveis de insulina, os nossos níveis de glicose, né? Lá no cérebro, a recaptação da serotonina, né? Os processos de liberação de dopamina, os processos noradrenérgicos, essas coisas não vão acontecer, e quando isso não acontece, o que a gente faz? A gente deprime, gente. E quando a gente deprime, o que a gente faz? A gente toma remédio. Aí acaba o sintoma, mas continua com aquela vida de droga. Aquela vida errada. Vai deprimir de novo. E a segunda depressão é mais forte. Aí a gente toma remédio de novo, numa dose maior. Certo? E aí sai o sintoma de novo. E aí passou um tempo e a pessoa deprime de novo. Por quê? Porque não mudou de vida. Então, gente, nenhum tratamento é eficiente se você não for eficiente consigo mesmo. Você precisa entender isso. Senão, não adianta. Os médicos, os psicólogos, os nutricionistas, os terapeutas, os profissionais que lidam na área da saúde, tá? Eles não são milagreiros, embora muitos ajam como se fossem, embora muitos se olhem no espelho e até se achem. Ou às vezes nem se olhem no espelho, porque se eles se olharem no espelho, né, eles vão se... Desculpa, gente, entrou uma ligação aqui indesejada. Se eles se olharem no espelho, eles vão
se achar Deus. Eles vão, quer dizer, descobrir que não são Deus. Tá? Então eles nem se olham no espelho para não descobrirem isso, porque eles se acham deuses. E isso acontece na área da saúde mental e na área da saúde física. Tá? E não existem deuses na área da saúde. Deus é um só, independente, né, do Deus que você acredite. E é importante que você acredite que tenha fé. Tá? Isso ajuda você em todos os aspectos da sua vida. Tá? Mas esse Deus, certamente, não é o seu médico, não é o seu psicólogo, não é o seu nutricionista ou o seu nutricionista, não é o seu fisioterapeuta, não é nenhum profissional da área da saúde. Então, não espere dele resultados milagrosos. Por quê? Porque você curar uma depressão sem se comprometer com o tratamento, sem mudar de vida e sem adquirir hábitos saudáveis, é impossível. Isto seria um milagre. Não existe isto. Não existe isto. Para você curar uma depressão, para você curar uma depressão, tá? Para você sair de um processo depressivo e nunca mais retornar a ele, certamente, talvez você tenha que tomar remédio, você terá inevitavelmente que fazer psicoterapia, tá? Certamente é muito importante que você faça estimulação magnética transcraniana, mas o mais importante de tudo é você saber que se você quer se ver livre daquilo, você vai ter que mudar a sua vida, você vai ter que passar a ter uma vida saudável. Sem ter uma vida saudável, não existe tratamento eficiente nem para depressão, nem para doença nenhuma. Convença-se disso. E se porventura você pegar essa live, que vai ficar gravada no YouTube, no Facebook da clínica, no meu Facebook pessoal, a mesma coisa no Instagram, né? No LinkedIn, né? Vai ficar lá. Se você pegar essa live e você mostrar para o seu médico, tá? E ele disser que eu tô maluco, que eu tô falando besteira, mande ele me ligar. Faço questão de falar com ele. Tá? E aí nós vamos ver quem é que tá ficando maluco. Não é porque eu quero brigar com ninguém, mas vamos conversar, né, de cientista para cientista. Vamos conversar de ciência. Vamos conversar de bioquímica. Vamos conversar de psique. Vamos conversar de afeto. Vamos conversar de sentimento. Vamos conversar de nutrição. Vamos conversar de metabolismo. Por quê? Porque se nós entrarmos na conversa, né, falando a respeito desses aspectos, inevitavelmente, tá, vamos chegar no momento que é óbvio que para tratar qualquer doença, para tratar uma depressão de forma eficiente, eficaz e duradoura, objetivando uma cura, tá? A única maneira realmente eficiente é você se responsabilizando pelo seu problema e mudando de vida. Passando a ter uma vida saudável, tá? E uma vida saudável implica em, óbvio, tratar os sintomas com aquilo que a medicina, que a psicologia, que a nutrição, né,
oferece de mais moderno. É óbvio que tem que tratar os sintomas. Você não precisa ficar sofrendo desses sintomas eternamente, tá? Então é óbvio, você vai tratar os sintomas, tá? Mas paralelamente a isso, você tem que passar por um processo de conscientização, tá? Para que você mude a sua vida, para que você tenha uma vida saudável. Senão, gente, nenhum tratamento será eficiente para nada. E pura e simplesmente os tratamentos vão ser aquilo que é ótimo para a indústria farmacêutica e certamente também é ótimo para a grande maioria dos médicos, tá? Para a grande maioria dos psicólogos e de todos os outros profissionais da área da saúde, tá? Que é as pessoas se tornarem dependentes da doença, crônicos. O paciente crônico é aquele paciente que vai gastar dinheiro, né, para se cuidar, para se tratar, para tratar dos seus sintomas pelo resto da vida. O paciente que muda é o paciente que resolve o problema e desaparece. E se ele mudar de vida e passar a ter hábitos saudáveis, ele dificilmente voltará a ser paciente de novo. Porque quando ele for ao médico, é para fazer uma revisão, né? Para dar uma olhada, para dar uma compensada aqui, lá, acolá, para melhorar a sua forma de vida, tanto na atividade física, na alimentação, entendeu? É para dar uma organizada naqueles bons hábitos que ele já vai tendo. Ele não vai ter doença para tratar. Por quê? Porque quando nós temos bons hábitos, as doenças não têm campo próspero para evoluir. As doenças não têm habitat propício para evoluir. Certo? Gente, é isto. Eu vou voltar a esse tema porque ele é longo, é vasto. Nós estamos há quase 50 minutos aqui conversando, tá? Então, para não tornar muito cansativo, eu vou interromper por hoje, tá? Mas nós vamos voltar a esse tema, tá? Porque é muito importante. É muito importante que vocês entendam, que vocês saibam, que vocês se convençam que tratar de uma doença é uma coisa que vai muito além de ir no médico e tomar a pílula mágica ou as pílulas mágicas, tá? O principal no tratamento de qualquer doença e no caso da depressão, o principal é o tratamento dentro de você. Qual é o tratamento de você? Mudança de vida, hábitos saudáveis, hábitos de maneira em geral, desde a sua vida profissional, a sua vida afetiva, a sua vida alimentar, tudo isso vai determinar, né, o sucesso do seu tratamento. É isso, gente. Um bom resto de semana, até domingo ao meio-dia, né, quando teremos nossa próxima live, tá bom? Um bom resto de quinta-feira, o dia está lindo, né? Estamos aí no meio lockdown aqui em Florianópolis, né? Mas as coisas estão indo bem, né? Então vamos lá, vamos investir numa vida saudável, tá? É isso que interessa, é isso que funciona, é isso que resolve. Um grande beijo em todos vocês e até domingo ao meio-dia, né? Estejam aqui conosco, nos prestigiem, dê o seu like, o seu dislike, né? Faça seu comentário, né? Nós vamos estar aí, essa live vai estar postada em todas as redes sociais. Tá certo, gente? Grande abraço, beijão em todos.